Daí, pessoal, mais uma resolução. Um balão atmosférico lançado em Bauru, 343 quilômetros a noroeste de São Paulo, na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60 graus. A outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30 graus, qual a altura aproximada em que se encontrava o balão. Bom, esta questão aí, primeiro explicar, né, que esse primeiro parágrafo aqui, ele não traz nenhum tipo de informação matemática para a resolução do exercício. Só informa que o balão faz parte de um projeto de interações para medir o comportamento da camada de ozônio e foi lançado em tal lugar e tal, enfim. Aí eu tenho o desenho onde ele mostra justamente o que é descrito pelo texto do segundo parágrafo, dizendo então que existe uma pessoa na posição A, ou a pessoa A, que enxerga, que está a 1,8 km da linha vertical do balão, né? E enxerga esse balão sob um ângulo de 60 graus. Aí também existe uma segunda pessoa na posição B, ou pessoa B, que enxerga o mesmo balão no mesmo momento com um ângulo de 30 graus, e a distância entre essa pessoa B e a linha vertical, essa é de 5,5 km. E aí se tu observar, como 1,8 com 3,7 dá o 5,5. Bom, ele pergunta a altura aproximada do balão, né? E aí a altura tá aqui, ó. É isso que ele quer. Eu vou resolver esse exercício de 3 formas diferentes, né? Lembrando sempre para ti que o melhor aproveitamento didático de cada questão, né? Sem ficar limitado a um tempo de resolução, limitado a uma certa pressa, mas sim a um maior efetivo aproveitamento da resolução, para que tu, ao final do vídeo, tenha realmente aí construído alguma coisa que venha te ajudar mais tarde. Então vamos lá, a primeira resolução eu vou fazer em cima desse triângulo aqui, ó. Então eu vou destacá-lo aqui e vou resolver dessa forma mais óbvia de resolução. Aqui está o H que eu quero, aqui eu sei que esse ângulo 60 graus e sei que aqui embaixo é 1,8 km. Ok. Só para garantir para ti aqui, ó, o de cima lá é 30 graus, ok? Porque aqui eu tenho 90, né? A soma dos 3 são 180. Então, num triângulo retângulo, sempre que um ângulo é 60, o outro é 30. Sempre que um é 30, o outro é 60. Isso é bastante comum nas questões. Bom, e aí então, quero, tenho. Quero e tenho. O que que eu quero? Eu quero o H, para mim é nesse triângulo retângulo. Esse H, ele é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus. E o que que eu tenho? Eu tenho 1,8 km. Esse 1,8, o que que ele é? Do mesmo ângulo. Ele é o cateto adjacente. Ok? Tá aqui o ângulo 60 que eu usei
como referência, então H é cateto oposto e é o cateto adjacente. Bom, quem é que trabalha cateto oposto e cateto adjacente pelas relações trigonométricas? É a tangente. Aí lembra, né? Só o H caga toa. Seno é oposto sobre hipotenusa, cosseno adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o que eu tenho aqui, cateto oposto e cateto adjacente, então essa relação é tangente. Então, tangente do ângulo referência, que é 60 graus, é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 60 graus, aí tu vai lembrar lá da tabela de arcos trigonométricos, rapidinho aqui. Vou usar esse espaço aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Aí lembra que tanto o seno quanto o cosseno desses três ângulos, todos eles são sobre 2. Todos eles são fracionários sobre 2. Aí no seno tu vai fazer a sequência 1, 2, 3. E aqui 3, 2, 1. Deixa eu dividir aqui. E aí tá faltando por a raiz, né? Raiz eu boto no 3. Raiz eu boto no 2, aqui raiz do 3, raiz do 2, aqui também, né, raiz de 1 e raiz de 1, todo mundo ganha raiz, só que 1 na realidade não precisa, né, porque raiz de 1 é 1, então eu posso tirar aqui valores de seno e cosseno. Tangente surge da divisão de seno por cosseno igual tangente, então se eu realizar as divisões aí, raiz de 2 sobre 2 divide por raiz de 2 sobre 2 dá 1. Raiz de 3 sobre 2 divide por 1 meio, cancela os 2. Raiz de 3 sobre 1, que é a raiz de 3. 1 sobre raiz de 2, que divide por raiz de 3 sobre 2. Aliás, 1 meio sobre raiz de 3 sobre 2. Posso cancelar também os 2. Isso me dá... cancela os 2. Isso me dá 1 sobre raiz de 3. E 1 sobre raiz de 3 eu racionalizo, me dá raiz de 3 sobre 3, ok? Vou deixar essa tabela aí. Então eu preciso da tangente 60 e tangente 60 está aqui, ó. Raiz de 3. Então raiz de 3 é igual a cateto oposto, que é o H, sobre cateto adjacente, que é 1,8. Logo, o H, que é o do que estou precisando, esse 1,8. E aí eu tenho, então, 1,8 vezes raiz de 3. Então, o H é igual a 1,8 vezes raiz de 3. Bom, aí eu tenho que fazer uma conjectura, já que o exercício não me deu, né? E não é uma coisa comum. Nos últimos exercícios, geralmente aí, essa raiz de 3 ela é informada. Raiz de 3, raiz de 2, eles informam. Nesse exercício aqui de 2010, não foi informada a raiz de 3. Então, como é que eu posso fazer uma conjectura para a raiz de 3? Bom, se eu pensar 16 vezes 16, isso dá 256. Então, significa que 1,6 vezes 1,6 dá 2,56. Está longe do 3, né? Eu estou buscando a raiz de 3. Então, 1,6 ao quadrado dá longe ainda do 3. Se eu pensar no 1,7 vezes 1,7, 17 vezes 17 dá 289. Então, 1,7 vezes 1,7, ó, já está mais perto do 3 aí. Vamos ver 1,8. 1,8 vezes 1,8. Isso me dá 18 vezes 18, 324. Então, 1,8 vezes 1,8 dá 3,24. E aí observa que a diferença
de 2,89 é uma diferença de 0,11. E a diferença de 3,24 para 3 é 0,24. Logo, 2,89 está mais próximo do 3. A aproximação para a raiz do 3 com uma casa é 1,7. Então aqui eu tenho raiz de 3, 1,7. E aí o H é igual a 1,8 vezes 1,7. Esquece a vírgula. 7 vezes 8, 56. 5, 7 vezes 1, 7 e 5, 12. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6. 2 e 8, 10. Vai 1, 3. Como eu tenho duas casas depois da vírgula somadas, né? Duas casas aqui no resultado, eu tenho a altura igual a 3,06 quilômetros. E aí, qual é o valor mais próximo de 3,06? Cuidado para não marcar 3,7. Se fosse 3,6, sim, o mais próximo é o 3,7. Mas aqui eu tenho 3,06. Então, com uma casa, qual é a aproximação para 3,06? 3,1. Imagina que ele vai crescendo. 3,06, 3,07, 3,08, 3,09, 3,010, ou seja, 10, que é 3,1. Tá? Então 3,1 é o valor mais próximo de 3,6 e não 3,7. Eu fico com a letra C. Então eu tenho aí um momento resolutivo para essa questão, que é a maneira mais óbvia, embora eu tenha detalhado todo o procedimento aí, é a maneira mais óbvia, a partir então desse triângulozinho menor. Mas aí eu posso resolução. E aí eu vou ir para o outro. Tem uma lâmina limpa aqui, eu vou aproveitar, vou fazer a resolução novamente. Olha só, aqui. E aí eu vou fazer a resolução a partir do triângulo maior. Desse triângulo todo aqui, ó. E aí então, reproduzindo esse triângulo, eu fico mais ou menos com esse aspecto. Aqui o ângulo 30 graus. Aqui está o balão, né? Aqui a altura que eu quero. E aqui embaixo, ó, daqui até aqui, eu tenho a distância de 5,5 quilômetros, que é a soma de 1,8 com 3,7, que inclusive ele está me dizendo aqui, ó, estava 5,5 na posição vertical do balão. E aí, vou fazer de novo, quero e tenho. Quero o H. O que o H é em relação ao 30 graus? Oposto. Então, oposto a 30 graus. E o que eu tenho é o 5,5. E o 5,5 ele é em relação ao 30 graus, cateto adjacente. Bom, e aí mais uma vez, quem trabalha cateto oposto e cateto adjacente? Tangente, né? É o mesmo raciocínio do slide anterior. É a tangente. Tangente, nesse caso, do 30 graus, que é o meu ângulo referência, igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí a tangente de 30, tu pode pegar na tabela. Deixa eu voltar aqui pra ti, ó. Tangente de 30 tá aqui, ó. Tangente de 30, raiz de 3 sobre... Então eu tenho aqui raiz de 3 sobre 3, igual cateto oposto H, que é o que eu quero, sobre cateto adjacente 5,5. Multiplico o cruzado. Quem multiplica a variável H fica dividindo, então já sei que eu divido por 3. E em cima eu tenho 5,5 vezes raiz de 3. Aí lembrando para ti, né, da raiz de 3, nós fizemos a outra lâmina, aproximamos para 1,7. 5,5 vezes 1,7 divide por 3. Então isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho.
H igual 5,5 vezes 1,7. 55, 17. Fazer tudo à mão, né? Se estivesse na hora da prova lá. 7 vezes 5, 35 vai o 3. 7 vezes 5, 35 e 3, 38. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 5, 8 e 5, 13. Vai o 1. 8 e 1, 9. Uma casa, duas casas. 9,35 divide por 3. Então vamos fazer isso. 9,35 divididos por 3 é o mesmo que dividir por 3,00. Cancela zeros, eu tenho 935 divide por 300. Bom, já dá pra ver que dá 3, alguma coisa, né? 900 e pouco por 300 dá 3, alguma coisa. Ou é a letra D ou é a letra C. Bom, 3,7 eu já descartaria porque se eu multiplicar o 300 por 3,7, é um valor bastante próximo do 4, passaria de 935, porque 935 é muito perto de 3, pouquinha coisa. Então, por estimativa, verifica a letra C, mas eu vou fazer a divisão igual. 935 por 300 dá 3, que dá 900. Aqui dá 5, aqui dá 3, 35. Não tenho mais o que baixar, invento 0, vírgula. 350 por 300 dá uma vez, olha aí, ó, 1 aqui. Dá uma vez 300, 300. Me sobra 50, baixa o 0 aqui, invento, né? 500 dá mais 1, 1 vezes 300, 300, e aí é o suficiente. 3,11, que eu vou arredondar para 3,1. Bem que teria que ver o próximo aqui, né, para ver se fica. Bom, mas enfim, 3,1 quilômetros. E aí eu reafirmo, portanto, letra C. Então a segunda abordagem resolutiva dessa questão no triângulo grande, né, que dá um pouco mais de trabalho, porque tu trabalha com mais elementos aqui no cálculo do H. E aí eu vou te mostrar uma terceira observação a respeito desse exercício, bastante interessante e útil. Eu tenho uma lâmina limpa aqui. Olha só. Esse desenho, vou reproduzi-lo aqui. O que eu vou fazer agora nessa lâmina é só um comentário, tá? Eu não vou utilizar essa informação para a resolução desse exercício. Eu quero só te dar um pouco mais, né, de riqueza nesse exercício, aproveitando ele. O vídeo vai ficar longo, né? Se tu comparar a resolução desse exercício aqui em outros canais, tu vai ver que o tempo é bem mais curto, né? Por quê? Porque o objetivo lá, né? O cara vai lá, faz a resolução e tu entende, né? Ótimo, aproveita a resolução, mas para por ali. Aqui eu gosto sempre de dar uma abordagem com outros caminhos ou outros olhares. Então vamos lá, esse triângulo está aqui. Eu vou fazer aqui, levantar um ângulo de mais ou menos, acho que aqui assim mais ou menos, a olho, tá? Ficou muito ruim isso aqui. Melhorou. Então aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui é 1,8 e aqui é 3,7. E aqui é o que eu estou querendo. Tá, então esse é o desenho que ele me deu. Aqui em cima está o balão. Ok. Aí eu vou começar a preencher esse 60 graus. O que nós sabemos? Que esse ângulo aqui pequenininho, graus, lembra? Se um é 60, o outro é 30. No triângulo pequeno. No triângulo grandão, o que eu tenho? Que aqui é 30 graus. Então significa que esse ângulo todo aqui, ó, é 60 graus. Então significa que esse outro pequenininho do lado também é 30. Para 30 com 30 dá 60.
já que esse aqui é 30 no grandão, ok? Bom, se lá é 30 graus e aqui é 30 graus, eu vou até colocar, vou usar, mas esse ângulo aqui, ele aqui é 120 graus, porque está se avizinhando no 60, né? Ó, aqui eu tenho uma linha, aqui é 60 graus, então do lado eu tenho que completar 180, tem que ser 120, para fechar meia volta 180 graus. E ao mesmo tempo 120 com mais 30 com mais esse 30, somando fecha 180, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, lei angular de Thales. Ok. Bom, com esses valores aí, o que eu concluo? Que nesse triângulo aqui, o triângulo mais feio, nesse caso, será o triângulo aqui, ó. O que está acontecendo? Está acontecendo que eu tenho dois ângulos de mesma medida, 30 graus e 30 graus. Então, se eu tenho dois ângulos de mesma medida, dois ângulos, vamos dizer assim, iguais no triângulo, significa que o número de lados também é igual a 2, ou seja, eu tenho dois lados iguais. Num triângulo, sempre a quantidade de lados responde ao número de ângulos iguais. E a quantidade de ângulos iguais também, vice-versa, né, equivale ao de ângulos iguais. Então, se eu tenho dois ângulos de 30, eu tenho dois lados iguais. E como que eu vou saber quais são os lados iguais? Justamente os lados que são opostos aos ângulos iguais. E aí tu vai observar que esse 3,7, ele é oposto ao 30 graus. Então significa que o outro lado, que também é oposto a 30 graus, por exemplo, esse aqui, ó, também é oposto a 30 graus, esse lado também é 3,7. Então esse lado aqui, ó, ele é 3, outra cor aqui. Esse lado aqui, ele é 0,7. E a partir disso, eu crio um triângulo, onde aqui é 1,8, aqui é 3,7 e aqui é o H. E aí eu posso fazer Pitágoras aqui. Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Eu poderia pensar também, para esse 3,7 aí, que esse 1,8 ele é oposto ao ângulo de 30. E o oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa, logo essa hipotenusa teria que ser o dobro, 3,6. Aí no caso a diferença 3,6, 3,7 é devido aos arredondamentos, né, da raiz de 3. Ok? Então eu tinha também esse outro caminho. Então observa que eu consigo no mesmo exercício elaborar vários raciocínios. E aí, dessa lâmina em particular, o que eu te reservo aqui como elemento para tu guardar é que este lado aqui desse triângulo menor será sempre igual a esse aqui, ó. Ou seja, esse segmento é sempre igual a esse, quando o triângulo for 30 e 60. Quando for um triângulo grande com um ângulo de 30, cortado aqui um triângulo menor com ângulo de 60. Então sempre essa hipotenusa desse triângulo é igual a esse segmento. Ok? Bom, então é isso, né? De certa maneira dissecamos esse exercício. Espero aí que tu tenha aproveitado. Peço desculpas pelo tempo destinado, porque o vídeo fica longo, né? Mas, como eu te falei, o objetivo aqui não é rapidez, o objetivo é que tu tenha um aproveitamento melhor. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.